Olá! Essa é a segunda e última parte de nossa abordagem sobre a operação matemática de adição, na qual, conforme você pode ver no título, faremos exercícios visando solidificar o aprendizado obtido sobre o assunto no vídeo anterior. E se você ainda não assistiu, para ficar totalmente por dentro do que vamos fazer hoje, o link dele segue aqui embaixo na descrição. Uma biblioteca recebeu 376 livros de literatura infantil. Como já possuía 1.144 livros desse gênero no acervo, quantos livros de literatura infantil essa biblioteca passou a ter? A primeira coisa que eu quero chamar sua atenção é que nós temos claramente aqui o princípio básico da adição. Você vai lembrar que eu te falei no vídeo passado que a ideia básica dessa operação se dá quando uma quantidade é acrescentada a outra já existente. E perceba que a gente pode facilmente identificar aqui essa situação. Digo, uma quantidade já existente, no caso de livros infantis da biblioteca, que é 1.144, e outra quantidade que depois foi acrescentada a ela, 376. Portanto, temos 1.144 mais 376. Outro princípio que aprendemos e que vai ser útil na resolução desse problema é que quando em uma adição as parcelas são números grandes, eu diria grandes o suficiente a ponto de nos dar uma certa dificuldade de fazer o cálculo com rapidez, contando na mente ou nos dedos, por exemplo, como é o caso aqui, nós vamos colocar uma parcela em cima, a outra embaixo, de modo que seus algarismos formem colunas organizadas da direita para a esquerda. Feito isso, como você já sabe, vamos trabalhar coluna por coluna no mesmo sentido. 6 mais 4, 10. E quando a soma de uma coluna é um número de dois algarismos, o algarismo que está à direita, nesse caso onde temos 10 é 0, fica como resultado da coluna que estamos trabalhando. E o da esquerda, o 1, vai para o topo da próxima coluna como um novo elemento. 1 mais 4 mais 7, 12. Fica o 2, sobe o 1. 1 mais 1 mais 3, 5. Resultado de apenas um algarismo, o 5 fica na coluna da qual ele é o resultado. A última coluna, formada apenas pelo número 1, 1 mais nada, permanece 1. Nossa soma, portanto, é o número 1520. A resposta para o problema proposto na questão é: a biblioteca passou a ter 1520 livros de literatura infantil. No início de um certo ano havia numa cidade 54.307 habitantes. Entre os meses de janeiro e abril, a mesma cidade registrou um acréscimo populacional de 6.128 pessoas. De maio a dezembro, registrou-se a chegada de outros 8.354 habitantes. De acordo com os dados fornecidos, qual a população total dessa cidade no final do ano mencionado? Note mais uma situação onde se aplica o princípio de se acrescentar quantidade a outra já existente. Na cidade havia 54.307 habitantes no início do ano. Entre os meses de janeiro e abril, mais 6.128 pessoas se estabeleceram lá conforme a informação destacada. E no período restante até o final do ano chegaram outros 8.354 habitantes. Já agrupadas corretamente nossas parcelas, temos 7 mais 8 mais 4, 19, fica 9 embaixo, vai 1 para a próxima coluna. 1 mais 0 mais 2 mais 5, 8. 3 mais 1 mais 3, 7. 4 mais 6 mais 8, 18. Fica 8, vai 1. E por fim, 1 mais 5, 6. Logo, nossa soma é 68.789. E a resposta para a pergunta feita na questão sobre qual vem a ser a população dessa cidade no fim do ano é de que esta será de 68.789 pessoas. Em um bairro de uma cidade, existe um número N de crianças que frequentam a escola. Dessas crianças, 330 estudam em escolas públicas estaduais, 792 estudam em escolas públicas municipais e 428 crianças são atendidas pela rede particular de ensino. Determine o valor de N. E observe antes de tudo um detalhe atípico nessa questão, que a letra N que é pedida como resposta ao problema é um valor numérico. Sim, isso é algo muito comum na matemática, utilizar letras para representar números que não se sabe ainda o seu valor, como aqui é o caso.
A informação que temos sobre n, que nós sabemos que é um número, é que essa letra representa o número total de crianças que frequentam a escola nesse bairro. E esse total de crianças que frequentam a escola no bairro será o número de crianças que estudam em escolas públicas estaduais, mais o número de crianças que estudam em escolas públicas municipais, mais o número de crianças que estudam em escolas particulares. O resultado dessa conta, portanto, é o número n, que por ainda não se saber o seu valor, ele é representado por uma letra. E como eu disse, esse é um recurso muito comum na matemática. Então, para saber que número desconhecido é representado pela letra n, vamos agrupar as parcelas da forma que aprendemos e vamos resolver o problema. 0 mais 2 mais 8, 10. Fica 0, vai 1. 1 mais 3 mais 9 mais 2, 15. Fica 5, vai 1. 1 mais 3 mais 7 mais 4, 15 de novo. Fica 5. E como não tem uma próxima coluna para o 1 e para o topo, ele vem direto aqui para baixo para o resultado. Portanto, a nossa soma é o número 1550. E lembre que essa soma na questão é tratada como a letra n pelo fato de que o seu valor era até então desconhecido. Mas agora que já temos o resultado, sabemos então que o valor n que a questão nos pede para determinar é o valor de 1550 crianças que frequentam a escola nesse bairro. E para você se familiarizar de vez com essa realidade da utilização de letras na matemática para representar números que não se sabe ainda seus valores, vamos a mais uma questão. Se A mais B é igual a 100, qual o valor da adição B mais A? Novamente, note que A e B são dois números que são representados por letras pelo fato de que os seus valores são desconhecidos. No entanto, mesmo não sabendo os valores dos números representados pelas letras A e B, nós sabemos que uma adição entre esses dois números nos dá o número 100 como total. E o problema da questão não é determinar os valores numéricos de A e B, e sim a soma dos valores B mais A, que você sabe que também vai ser 100. Isso se deve à propriedade comutativa da adição, isto é, que em uma adição eu posso comutar, que significa trocar ou inverter a ordem das parcelas e o resultado permanece o mesmo. Por esse fato, se A mais B é igual a 100, como informado na questão, se eu inverter a ordem das parcelas fazendo B mais A, o resultado continua sendo 100.